Vamos falar agora do Corinthians, que conseguiu acertar os salários atrasados. Essa terça-feira foi de folga para os jogadores do Corinthians, que quarta voltam a treinar. É a fase final de preparação, até porque no domingo já tem jogo pelo Campeonato Brasileiro. Aliás, o Corinthians terá uma longa maratona a partir de agora e já nesse mês de julho serão 6 jogos. Além dos jogos de domingo contra o Bragantino em Itaquera pelo Brasileirão, o Corinthians vai enfrentar o Ceará em Fortaleza, depois vai ao Morumbi enfrentar o São Paulo, recebe o Cruzeiro em Itaquera e vai ao Rio de Janeiro enfrentar o Botafogo, todos esses jogos pelo Campeonato Brasileiro, até chegar o tão aguardado dia 30, quando o Corinthians recebe em Itaquera o Palmeiras pelas oitavas de final da Copa do Brasil. Para o jogo de domingo contra o Bragantino, a grande novidade deve ser o Gustavo Henrique, ele que vinha sendo titular do Timão até parar para realizar uma cirurgia de hérnia inguinal. Só lembrando, que neste momento o Bragantino está bem melhor em relação ao Corinthians, pelo menos nos números da tabela. O Braga é o terceiro colocado, o Corinthians está 7 pontos atrás na 10ª colocação. O Corinthians que certamente vai contratar a partir do dia 10, quando vai ser aberta mais uma janela de transferências, e o Corinthians continua conversando com o Carlos Vinícius, um atacante alto, que estava no Fulham da Inglaterra. As partes continuam conversando, mas o jogador vinha pedindo um alto salário. Dizem que agora aceita até reduzir esta proposta para ser o centroavante do Corinthians a partir deste segundo semestre. Fica difícil entender, um time que atrasa salários de funcionários e também de jogadores, sair no mercado contratando, gastando à vontade. Enfim, é o futebol brasileiro que precisa dar um freio nisso. E essa situação não é privilégio do Corinthians. Várias equipes usam o mesmo expediente. Falar do São Paulo, que prepara a reestreia do técnico Crespo. E o São Paulo treinou na manhã desta terça-feira no CT da Barra Funda, em preparação para... Sobre o Vitinho, tá? Sobre o Vitinho, foi oferecido, é bem avaliado, viu? Tem gente lá dentro que gosta, tá? Então não se espantem se por acaso o Corinthians abrir negociações com o jogador Vitinho, tá? Foi oferecido para o Fabinho e para o Dorival. Não é o jogador hoje que o Corinthians abriu negociação, não houve uma resposta para o staff do Vitinho, tá? Queremos ou não queremos, mas é um jogador que o Corinthians precisa, claro, também, precisa de valores serem bons também para o parabéns também, foi educado, Benção. É impossível, hoje também o Corinthians contratar um Vitinho da vida pagando 1,5 milhão, tá? Então teria que ser um jogador mais barato agora, tá? Para que o Corinthians viesse contratar, mas ele foi oferecido. Eu acho o Vitinho melhor que o Thales Magno, por incrível que pareça. E olha que o Thales é bem mais jovem, né? Mas eu acho o Vitinho mais jogador que o Thales, né? O Vitinho chuta mais, né? Arrisca mais, né? Enfim, eu não tô aqui fazendo campanha pro Vitinho, vocês vão me entender mal. Parece que eu quero o Vitinho no Corinthians falando assim, eu não quero. Mas eu entendo a realidade do Corinthians, né? Entre Vitinho e nada, acho que eu ainda ficaria com o Vitinho. Tem entre nada e outro, eu ficaria com nada, entendeu? Mas nesse caso, eu ainda ficaria com o Vitinho pro lado do campo, lembrando, sempre sendo uma boa, uma contratação com valores interessantes, tá? É isso. Agora, se for um jogador caro, aí esquece. Aí não tem condição. Mas o Vitinho foi oferecido, né? Você é melhor que o Thales, Samir. Não serve para comparação, Thales. Concordo, Samir, mas ainda para mim a melhor opção para as pontas é olhar para a base. Verdade. Não, eu também acho. Não tem grandes craques lá, mas pelo menos você não gasta. Hoje dei uma olhada nos vídeos do Vitor Sá, ele parece ser bom. Pena que está com uma idade avançada já. É que assim, né, velho? Se o cara tiver... Tem que ver o histórico do cara se teve lesão na carreira. Tem que ver. Questão física. Velocidade. Porque o Keno, com 33 anos, tá correndo pra caramba.
Então, um tempo atrás ele estava voando, o Keno. Era um bom jogador para segundo tempo. Entendeu? Então, a idade conta, pesa, mas não precisa ser tão decisivo assim. O problema é que o Corinthians tem um time já, né, que infelizmente já está com uma idade avançada, né? Só que também tem outra coisa, né, o Beto? Cara, por vídeo todo mundo é bom, né? Quando você assiste os melhores momentos do vídeo, todo mundo é maravilhoso. Por exemplo, o Corozo. O Corozo tá atrás de todos esses na fila do Corinthians. Foi oferecido também por um intermediário brasileiro, né? O cara pega lá a autorização para negociar o Corozo. Pega com outro empresário, que é o empresário dele lá de fora. Aí o cara oferece aqui. O Corinthians meteu lá no fim da fila, entendeu? Que é um jogador que fez uma partida boa contra o Coringão, mas que não é um jogador que ajudaria, tá? Então eu não dá pra gente ficar apostando também no Corozo, né? E não dá para apostar em vídeo também, né? Não sei quem falou aqui hoje eu vi um edit do Marquinhos Gabriel que fazia ele parecer o CR7, não dá para avaliar. Então, os vídeos, meu irmão, enganam. Você pega o Marquinhos Gabriel marcando um golaço, ele marcava uns golaços no Santos e no Corinthians, que você fala, esse é o cara, velho. O Felipe tem razão, certamente eu estava trabalhando na Vila Belmiro como setorista do Santos, esse cara fez um gol assim na forquilha, uma bola em curva, não sei se estava lá no vídeo dele, deve estar esse gol, né, o Felipe? Parecia top, né, velho? Vitinho é melhor que o Alan Patrick, faz a 10 também, jogou muito no Inter e no Flamengo, acostumado com pressão, melhor nome até agora, espero que dê certo, vai dar qualidade ao elenco, diferenciado ele. Então, sim, eu não estou tão empolgado como o Leonardo, tá? O Amorim. O Leonardo Amorim tá empolgadaço. O Vitinho nunca, que é melhor que o Alan Patrick. Eu acho que nem vale a comparação, viu, Amorim? Porque o Alan Patrick é um meia de criação, né, velho? É o cara mais do passe. Eu acompanhei o Alan Patrick desde o início da carreira. Né? Conheço o pai dele, conheci a mãe dele, né, que infelizmente, né, veio a falecer. Eu conheço toda a família. Eu conheço o Alan Patrick desde pequeno. Ele sempre foi o jogador de preparar a jogada. O Vitinho já é o finalizador, os dois jogariam juntos. Acho que não vale a comparação. Mas você falar assim, escolhe um, cara, não tem como escolher o Vitinho, velho. Não tem como. O Alan Patrick é 1000 vezes melhor. Agora, dos nomes que estão sendo citados aí e que estão sendo oferecidos, se fosse barato, 700, 600 pau, que não é barato, né? Só que hoje em dia também você não consegue contratar jogador muito mais barato que isso. Eu iria no Vitinho. Desses nomes aí que tá na nossa enquete, né? Eu não sei como é que tá a nossa enquete, deixa eu dar uma olhada aqui. Mas eu iria no Vitinho, entendeu? Eu iria no Vitinho. Tá aí a nossa enquete, ó. 1.400 votos já, hein? Quais desses pontas você escolheria? Né? Deixa eu ver quem tá ganhando. Ó, Vitinho tá ganhando disparado, velho. 43% Vitinho, 21% Corozo, 13% Vitor Sá, 24% nenhum. Cara, o Vitinho tá ganhando com 43% da nossa enquete, 1.500 votos quase, deixa o seu voto aí. E o nenhum é o que tá chegando perto, chegando perto não, metade dele, né? E depois vem Corozo e vem Vitor Sá. Eu tô com o torcedor corintiano, né? O Vitor Sá é lanterna na enquete. Tô contigo, torcedor corintiano. Vitor Sá dessa lista aí, o Vitor Sá também é meu lanterna. Tá? É meu lanterninha. Eu tô contigo nessa, velho. Nessa daí, torcedor corintiano. Meu Deus, nunca esse Vitinho é um morto preguiçoso, né? Diz o Raniel. Cara, volta e like pro Samir. Velho, deixa o likezão aí, meu irmão. Senão vocês me arrebentam, velho. Deixa o like aí, tá? Né? Vambora, vamos pra cima, vamos pra cima. Os números do Vitor Sá do Botafogo são péssimos. Então, tem isso também, né? O cara não tem números bons. Deixa eu ver, só pra gente
só para a gente ver os números aí do Vitor Sá, né? Agora eu tenho, né? Pô, o Data Claus vai perder para o Meta AI, Meta AI, tá? O números, né, de gols e assistências do Vitor Sá. Vou colocar aqui nos últimos 5 anos. Vamos ver o que vai sair aqui, tá? Ó, o Vitor Sá teve os seguintes números nos últimos 5 anos. Primeiro vamos no 2024. No Krasnodar, 41 jogos, 5 gols e 6 assistências. Na temporada 24-25, 19 jogos, 3 gols e 1 assistência. Nos últimos 5 anos, Vitor Sá marcou aproximadamente 28 gols e teve cerca de 26 assistências em mais de 230 jogos. Pelo Botafogo, 2022 e 2023, foram 93 jogos, 10 gols e 8 assistências. Em 2022, 28 jogos, 2 gols e 1 assistência. Em 2023, 40 jogos, 6 gols e 6 assistências. Cara, jogou bastante em 2023, hein, velho? Jogou bastante. O Vitor Sá. Em 2022 jogou bem menos, né? Antes ele estava no Al Jazeera, Wolfsburg da Alemanha, né? Enfim, não tem números muito animadores não, tá? Peraí, deixa eu responder aqui. Peraí. Peraí, gente. Então, assim, cara, eu não gosto muito da ideia, tá? Do Vitor Sá, nem do Vitinho eu gosto muito, mas, enfim, fazer o quê? Fazer o quê, né? Fazer o quê? Pegue os números do preguiça do Vitinho, Raniel Oliveira. Não, já tenho. Do Vitinho aqui, eu já tenho os números dele aqui, ó. Quer ver? Eu tinha pego aqui os números do Vitaço. Vamos lá. Vitinho no Flamengo, números bons. 214 jogos, 29 gols e 33 assistências, tá? No total do Flamengo. Então, foram 5 temporadas. Em 2018, 28 jogos, 3 gols e 5 assistências. 2019, 52 jogos, 9 gols e 4 assistências. 2020, 49 jogos, 3 gols e 5 assistências. 2021, 63 jogos, 14 gols e 15 assistências. Foi a melhor temporada dele. A melhor temporada dele foi 2021, tá? 2022, 22 jogos, nenhum gol e 4 assistências. Então, quer dizer, já estava em queda, não estava jogando muito. 2019 foi o ano que teve aquele timaço lá. E 2021 foi o melhor ano dele, né? No Al-Ittihad, que atualmente ele estava, né? 2022, deixou agora o clube, rescindiu o contrato. 51 jogos, 9 gols e 9 assistências. Em 2025 foram 7 jogos, 2 gols e 4 assistências. Na temporada 2024-25, 20 jogos, 4 gols e 5 assistências. Então, enfim, é um jogador que jogou no Inter também por empréstimo, né? No CSKA teve uma passagem bem ruim, 24 jogos, nenhum gol, nenhuma assistência. Ele foi emprestado pro Inter. Enfim, jogador revelado pelo Botafogo. Cara, não são animadores, né? Tá difícil, mano. Tá difícil. Tá difícil. Tô quase falando volta Biel. Mas ele nem veio, mas não sei, tô com vontade de falar volta Biel. Volta a pauta.
Vamos comprar o Biel. Meu Deus do céu, velho. O negócio tá feio, hein? O negócio tá feio, velho. Vamos mudar de assunto aqui. Eu tenho informações para passar para vocês também do Carlos Vinícius, tá? Então a gente vai mudar de assunto, né? Vão votando aí, ó. Vitinho não, prefiro o Vitor Sá. Vitinho não, volta Mantuan. Cada vez que olha fica pior, Samir. Melhor nem olhar, é verdade, tá? Samir, tá osso, né? Essas especulações, tá osso, porque são jogadores indicados, né? Agora, o Carlos Vinícius, eu já tô gostando da ideia. Vamos lá. Toque os tambores. Carlos Vinícius. Deixa o like aqui, gente. Estão deixando o like aí para me ajudar, meu irmão? Estão deixando o like aí ou não? Tá? Carlos Vinícius vem para o Brasil segunda-feira? Sim ou não? Segunda-feira? Quem foi que deu isso? Acho que foi o Belo, foi? Vem para o Brasil segunda-feira. Tá, deixa eu explicar. Ele desembarca no Brasil segunda-feira, não é nem em São Paulo. Depois ele vem para São Paulo. Mas ele vem para o Brasil porque ele tem família no Brasil. Ele não vem para assinar com o Corinthians, né, na segunda-feira. Tá? Aliás, ele pode acertar até antes da segunda-feira, viu? Essa aqui é a verdade. Essa aqui é a verdade. O que eu sei, né, de informação é que a proposta, né, o jogador foi oferecido com os valores, só que o Fabinho Soldado até agora não tomou uma decisão. Nem ele, nem o Dorival, sobre o Carlos Vinícius. O Carlos Vinícius, se fechar com o Corinthians, olha só, o negócio não está fechado. Aliás, a negociação está até parada. Não é melhor não. Hoje está parada. Não houve mais um avanço da parte do Corinthians. O Carlos Vinícius quer muito o Corinthians. Quer muito o Corinthians. Cara, ele está fechando as portas para vários clubes, ele quer o Corinthians. Tá? E é um moleque legal ainda, que não está nem fazendo leilão. Por exemplo, os clubes brasileiros que o procuraram, ele não está nem ouvindo. Não está nem abrindo negociação. Até o Fabinho Soldado chegar e falar assim, ó, sim ou não, não quero, beleza, ele vai seguir a vida dele. Ele tem uma proposta da Arábia monstro, mas ele quer o Corinthians. E se fechar, deve fechar o Carlos Vinícius em 900 mil, com bonificações para chegar em 1.200.000, 1.300.000. Mas só se ele marcar gols, der assistências, eu acho justo, tá? Mas pode fechar, né? Eu não tinha passado o valor para vocês, eu falei que era abaixo de 1 milhão, mas é 900 mil, hoje eu vou falar para vocês, tá? Então a gente está falando aí de um jogador, né, que poderia, né, ou pode jogar no Corinthians por 900 mil reais de início. Para ganhar mais vai depender do desempenho dele. Um jogador que tem uma passagem extensa pela Europa, né, jogou em vários clubes, né, da Europa, tá? Vários clubes da Europa. E então assim, ele chega segunda-feira, ele vem para o Brasil, mas a negociação ainda não avançou porque o Fabinho Soldado ainda não respondeu o staff do Carlos Vinícius, tá? Então o valor é 900 mil reais por mês. Essa é uma informação nova, exclusiva. Ontem eu já falei que era abaixo de 1 milhão, tá? Mas eu não tinha passado o valor exato para vocês. Hoje eu já posso passar o valor com 900 milhões e mais gatilhos no contrato de gols marcados, né, de assistências dadas, aí o valor subiria, tá? Vinheta, os antes ficam loucos. Verdade. Tem que soltar vinheta mesmo, entendeu? Meu irmão,
tem espaço para todo mundo, mas aqui é exclusivo, meu irmão. Aqui, o exclusivo é aqui, ó. Exclusivo! Pega essa, meu irmão! Isso. Segura essa! 900 milhões não, 900 mil, pô. Vocês estão loucos, né? Vocês estão loucos, né? Pega essa, meu irmão, pega essa. 900 mil, tá? Esses loucos ficam falando 900 milhões. Quem foi o louco que falou isso? Tá? Então, olha só. Salário de 900 mil, com um gatilho aí para 1.200.000, 1.300.000, tá? Com metas aí, caso ele faça gols, dê assistências. Mas não dá para tratar hoje a negociação como encaminhada, que o jogador está bem perto para jogar no Corinthians. Não dá para tratar assim. Entendeu? Não dá para tratar assim. Então, 900 mil, tá? 900 mil reais é o valor que eu tô falando para vocês. Eu não tô falando que o Corinthians quer pagar 900 mil. Não tô falando. A informação que eu tenho para dar para vocês é essa. O jogador aceita receber 900 mil. É a proposta do jogador para o Corinthians. O Corinthians não quer, por enquanto o Corinthians não quer pagar os 900 mil. Porque se quisesse já estava fechado. Sem luvas. Contrato de 2 anos. Tá? Informação completa. Entendeu? 900 mil reais por mês, vamos lá. O Carlos Vinícius aceita jogar no Corinthians por 900 mil reais por mês, mais gatilhos, tá? Mais gatilhos. Beleza? Mais gatilhos. Se já tinha saído em algum lugar que ele pediu 900 mil, desculpe, gente, eu não vi. Entendeu? Eu não vi. Tá? Eu não vi. Entendeu? Entendeu? Salve, torcedor do Corinthians, seja bem-vindo ao Alerta Corinthians. Obrigado pela audiência de vocês, Deus abençoe cada um de vocês primeiramente. O Carlos Vinícius diminuiu a pedida aí para jogar no Timão, um atacante de 30 anos que está de saída da Inglaterra. O Corinthians aí sabe que tem um sistema financeiro ruim hoje em dia, né? Não dá para fazer aportes gigantes. Porém, o Carlos Vinícius diminuiu a pedida e está muito afim de jogar no Corinthians, e isso chamou a atenção dos dirigentes corintianos que toparam aí fazer uma negociação nos próximos dias. Então, o Carlos Vinícius teve uma reviravolta no caso e pode pintar como um reforço para o ataque do Timão. Deixa sua opinião, deixa seu comentário. Deus abençoe cada um de vocês. Tamo junto, forte abraço e vai Corinthians!